é o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tendo como espírito Emmanuel. Esse livro, Pensamento e Vida, foi editado na década de 50, 1958. E o livro fala sobre o pensamento. E eu fiz um resumo, não é? Sobre o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através de nós mesmos. Somos nós os próprios construtores do que pensamos, do que agimos, do que nós somos. E eu iniciaria, para quem gosta da filosofia budista, e eu tenho certeza que aqui no auditório tem pessoas que é alinhado com o pensamento de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama é Buda, e Buda, muito antes do Cristo colocar suas pegadas na terra, Buda iria dizer: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Portanto, Siddhartha Gautama, Buda, ele já afirmava que o planeta Terra reflete o comportamento mental dos seus próprios moradores. A cidade de Cipó reflete o comportamento psíquico, psicológico, mental dos seus próprios moradores. Cada cidade, Ribeira do Pombal, Nova Soure, a atmosfera psíquica dessas cidades, ela é o que os seus moradores pensam. Então, o pensamento é vida, e vocês vão entender nesse nossas reflexões uma palavra-chave, e que essa palavra-chave eu chamo de padrões. O que significa padrões nas nossas vidas, nas nossas existências? Amando e instruindo, estamos aperfeiçoando nosso pensamento. Amando, aprendendo a amar, que foi a proposta terapêutica de Jesus. Na medida que você vai amando, você vai ampliando o seu estado de consciência, você vai mudando os seus padrões mentais, a sua sintonia, a sua frequência mental, porque nós vivemos mergulhados em um mar de ondas, conforme André Luiz iria afirmar no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro que eu considero um dos livros mais complexos da série André Luiz. E ele vai dizer que nós vivemos mergulhados em um mundo, ou em um mar de energias, de vibrações. Então, quando você ama e se educa, você transforma o teu pensamento, a tua forma de ser, a tua forma de pensar, a tua forma de agir. E a proposta pedagógica do Cristo era exatamente essa, como vocês vão ver no final das nossas considerações, a relação do pensamento do Cristo para modificar os padrões mentais da humanidade. Nós sempre escolhemos padrões emocionais, padrões intelectuais, e eles vão comandar o nosso pensamento, que é o fluido vivo, ou seja, o fluido cósmico, a energia cósmica. Quando você pensa, você vai manipular essa energia. Quando um artista como Michelangelo estava pintando a Capela Sistina, não é, Jutaí? A Capela Sistina foram 4 anos de cabeça assim para cima, e ele teve torcicolo, ele teve problema sério na coluna, Michelangelo. Quando ele começou a pintar a Capela Sistina, ele tinha 26 anos de idade, e Leonardo da Vinci tinha aproximadamente 40 anos, ambos eram contemporâneos, e ambos, um vivia alfinetando o outro. Não pense que os dois grandes gênios da história da humanidade, eles se viviam se bicando, um não gostava do outro.
Leonardo da Vinci criticava Michelangelo. Você é um tosco, dizia o Leonardo da Vinci. Você é um tosco, você é tão tosco que só sabe fazer essas estátuas. A estátua, uma das maiores estátuas da história da humanidade, que ele construiu com 5 metros de altura, que é a estátua de Davi, e que levou 7 anos para ser produzido. Leonardo da Vinci vai dizer que Michelangelo era um tosco que só sabia fazer estátua. Imagine um gênio apontando o erro do outro gênio. E Michelangelo também iria dizer: mas você só vive com esses pincéis pintando umas imagens todas borradas. E Mona Lisa foi a estátua que ele levou, foi o quadro que ele levou aproximadamente 9 anos para concluir. O que eu quero dizer, entre Michelangelo e Leonardo da Vinci, tudo que os dois pensavam saía do seu pensamento e se materializava nas suas pinturas, nessa genialidade que ele é. Então, quando você pensa, você materializa pintando. Quando você pensa, você escreve aquela música Quanta Luz, que agora eu não me lembro quem foi o autor. Quando você está escrevendo uma letra de uma música, você está tirando do seu mundo mental e colocando no mundo físico. Então nós somos movidos por essa energia. Você pensa e você vai manipular esse fluido vivo. Evolução. O que é evolução? Evolução é um convite permanente ao aprimoramento. Estamos constantemente evoluindo, aprendendo. É evidente que hoje nós estamos melhores do que ontem, porque evoluir, todo mundo está na sua constante evolução. Imagine que ontem nós éramos o homem de Neandertal. Há mais de 1 milhão de anos atrás, o homem de Neandertal, que se comunicava através de grunhidos, hoje é essas figuras que todos nós somos. Não mais o homem de Neandertal, mas o Homo sapiens sapiens, e que andávamos de 4 pés, e hoje a gente está na verticalidade, buscando nessa nossa verticalidade a ampliação do nosso estado de consciência. Significa que nós estamos constantemente evoluindo, crescendo, e o que nos impulsiona ao crescimento é essas relações que o princípio inteligente do universo tem quando está encarnado. Quem é o princípio inteligente do universo? O Espírito. Este Espírito que eu sou, que nós somos, que manifesta transitoriamente no corpo biológico, e na medida que o Espírito vai evoluindo, ele vai intelectualizando a matéria, conforme os Espíritos disseram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que na medida que você vai evoluindo moralmente e intelectualmente, você vai modificando o estado da sua própria matéria. Haja visto que em outros mundos de civilizações muito mais avançadas, conforme Jesus tinha afirmado, há muitas moradas. Eu esqueci o resto do texto, eu vou até beber água. Eu não ouvi. Além de esquecer, eu acho que eu fiquei surdo. Há muitas moradas. A menina deu risada de vocês, viu? Há muitas moradas na casa de meu pai. Significa que existem civilizações super avançadas. Bacana, menina, gostei do seu positivo. Foi a única aqui no auditório que disse assim: quando eu vejo, eu vou dar uma pausa. Não, mas não é para você dar pausa aí não. Quando eu vejo uma garoto no auditório, eu tremo nas bases. Sabe por quê? Porque criança sai com cada pergunta. Já me fizeram umas perguntas: tio James, o que é criança das estrelas?
o que é uma criança índigo e cristal. Isso na época que eu lá sabia o que era criança índigo e cristal, e essa criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos, em 2010, me fez essa pergunta que realmente eu fico maravilhado quando tem, com todo respeito a todos vocês, mas quando eu vejo uma criança, porque é a geração do futuro, não é? Então, karma, expiação, provação. Quando começou esse problema e por quê? Ouvimos muito falar de karma, de expiação e de provação. Fulano de tal está passando pelo seu karma. A cidade tal está passando pela sua expiação coletiva. Fulano de tal está no seu processo expiatório, está no seu processo de provação. Mas quando começou isso e por quê? Já formulamos essa pergunta? Quando começou esse problema e por quê? Porque fulano de tal está vivendo a noite escura da tua alma. Como vai dizer, não é, João da Cruz, o místico que viveu na Espanha no século XIV, no século XIII, a noite escura da alma nossa. Quando começou esse problema? O que vem a ser expiação, provação? Pergunta fundamental: por que eu vivi e por que eu vivo esse problema? Mas que problema, gente? O problema que você está passando. Mas é justo e merecido o que eu estou passando? Essa é uma pergunta. É justo e merecido o que eu estou passando, minha senhora? É justo e merecido? Ela deu risada atrás da máscara dela. A lei de causa e efeito, aí a gente fica pro lado sem entender. Muito bem, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação que vai nos levar ao céu ou ao inferno, porque céu e inferno nada mais é do que o estado de consciência espiritual de cada um de nós. Por que eu vivi e por que eu vivo esse problema? Se você teve a coragem de fazer essa pergunta, vejamos bem a resposta de Emmanuel. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. O que queremos dizer que dentro de você há uma multidão de pessoas. E quantos lugares você já viveu? Quantas existências você já teve? Quantas línguas você já falou? Com quantas pessoas você já se relacionou? Quantas profissões você já exerceu? Significa que dentro de cada um de nós existe uma verdadeira legião. Hoje eu estou James, mas nos últimos 200 anos, como era o meu nome? Nos últimos 2000 anos, aproximadamente, quantas reencarnações eu já tive? Quantas esposas? Quantos idiomas eu já falei? Essas subpersonalidades de vidas pretéritas estão arquivadas no meu inconsciente profundo, no espírito. Então existe uma verdadeira legião dentro de cada um de nós, e de vez em quando uma dessas personalidades aflora e vem submergido o inconsciente profundo nosso, como por exemplo, eu em 1988, quando eu estava casado, recém-casado, em lua de mel, 10 meses de casamento na lua de mel, é pouco tempo, é um período da lua de mel, e eu me lembro que eu passei a noite toda sonhando, vestindo uma roupa de padre, utilizando uma túnica de padre. Inesperadamente eu acordei e tomei um choque quando eu vi uma mulher deitada ao meu lado, e eu perguntei àquela mulher: o que você está fazendo aqui deitada ao meu lado? E ela disse: James, sou eu. Eu disse: James,
Eu quero saber o que é que você está fazendo deitado aqui do meu lado. Ou seja, eu fui lá para os anos 1764, repetindo, há mais de 200 anos atrás, e submergiu a minha personalidade quando eu fui padre entre Portugal, Espanha e França, naquele período turbulento da Europa do século XVIII, no período da Revolução Francesa. E ela, James, o que é que você tem? Depois que eu fui recobrando a consciência, ou seja, as lembranças de uma época que eu fui padre veio à tona tranquilamente. E naquela época para mim foi muito difícil lidar com essa questão, porque eu me sentia mais padre do que espírita. Portanto, com esse relato pessoal, eu quero mostrar a vocês que nós temos inúmeras personalidades e que às vezes, periodicamente, são eles ou elas que nós estamos atrelados às nossas vidas pretéritas. Então, a pergunta é difícil de responder: quem é você? Aqui não é programa de reality show, de programa de mascarados, que tem a pergunta: quem é você? Afinal de contas, quem é você, meu amigo Jutaí? Afinal de contas, quem é você, Pedro? Eu sou Pedro, eu sou Jutaí. Eu não quero saber, eu quero saber muito mais. Afinal de contas, quem é você? Eu sou o espírito eterno. Eu sei que você é o espírito eterno, mas qual é a sua origem? Qual é o seu padrão mental? Qual é as suas aspirações? Porque você é hoje o que você foi no passado. Você reflete os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes. Você é a atual personalidade de hoje, ou a atual personalidade de hoje é uma etapa da sua jornada? Essa nossa personalidade é uma das nossas etapas da nossa evolução espiritual. É evidente que daqui a alguns milhares de milênios na frente, nós estaremos em outros estágios de evolução. Não estaremos, vamos dizer assim, presos aos problemas que nós estamos enfrentando na atualidade, porque na medida que o espírito vai evoluindo, o planeta Terra vai se transformando, a Mãe Gaia vai se transformando, como eu falo muito no estudo da obra A Gênese. Eu faço uma relação entre a Mãe Gaia, que é o planeta Terra, e as criaturas humanas. Quando o Frite Joffre Capra esteve aqui na Bahia, em Salvador, em 2004, no Hotel Fiesta, me parece que o Frite Joffre Capra andou estudando o livro A Gênese, a codificação espírita, porque na sua conferência, que foi traduzido do inglês para o português, ele iria dizer: nós não evoluímos no planeta Terra. E deu uma pausa: nós não evoluímos no planeta Terra. E ele deu uma segunda pausa para que as pessoas pensassem. E aí ele respondeu: nós evoluímos com o planeta Terra. Tudo está em evolução. Se você muda o seu pensamento, o planeta Terra vai se modificar, porque todos nós estamos conectados nesta grande teia da vida chamada Mãe Gaia. Os nossos plexos, os nossos chakras está conectado direta ou indiretamente ligado aos campos magnéticos do planeta Terra. Todas as formas de vida que pulsa sobre o orbe terrestre está conectada através dessa teia da vida, através dos pensamentos. Então, quando ele diz que há alguns padrões emocionais, afetivos, mentais, que determinando as suas escolhas tem que ser conformado à sua vida, que tem estabelecido limites, limitações, talvez provações.
não foi imposta. Karma, expiação, provação, não foi imposta por ninguém. Não é karma, não é expiação, não é provação, é simplesmente, minha senhora, o seu pensamento criando a vida que você procura. Entendeu, minha amiga? Que prova, expiação e karma é simplesmente a vida que você procurou para si. É o teu pensamento que vai produzir o que nosso irmão falou ali, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Então, se você tem vai dizer o pai da física, o Albert Einstein, ele vai dizer, se você jogar uma bola vermelha de sinuca, em uma certa intensidade, ela vai voltar na mesma proporção da intensidade que você jogou. Se você jogar uma bola vermelha com outra intensidade, ela vai voltar para você na mesma intensidade. A lei do universo é uma lei de ação e reação, de atratividade. Tudo está íncito ou dentro do cosmos, do universo, porque nós somos uma mente universal em estado de expansão espiritual. Foi por isso que Jesus respondeu a Simão Pedro, Rabi, ou Rabone em hebraico, Rabi, o que devo realizar para me aproximar de Deus? E qual foi a resposta que Jesus deu? És através da oração. A oração é um estado de ventura. A oração é uma forma de você mudar os seus padrões mentais e estabelecer padrões mentais com o Criador, com Deus. É uma comunicação sem ruído. Então, o karma, expiação e provação, é você que estabelece esse estado de sentimentos criado o seu céu ou o seu inferno. É até que horas? Até meia-noite, né? É só você dar um motivo aí que a gente... Estou brincando, viu? É só para tomar uma água aqui. 11h30. Estou brincando. Padrões dos relacionamentos, padrões em suas escolhas, padrões nas suas atitudes, padrões que acabam determinando o seu destino. Então, não basta resgatar, basta você mudar o seu padrão mental. Se a senhora tem uma TV em casa e tem uma antena parabólica na sua residência e você está assistindo a TV Manchete, na TV Manchete está passando a novela Pantanal com Juma Marruá 90. Quando eu assisti aquela novela 1990, eu já falava sobre ecologia centrada nos valores do espírito. Eu pegava o livro dos espíritos e fazia uma contextualização com a novela Pantanal da TV Manchete em 1990, quando eu dizia que o velho do rio era um homem, que era um espírito que desencarnou e que tinha uma afetividade, uma preocupação com o meio ambiente. Ele se tornou um espírito protetor. Esse personagem da novela Pantanal você vai achar de outra forma na narrativa do livro Os Mensageiros. O livro Os Mensageiros tem um capítulo que fala sobre os espíritos da natureza. Então, se você está assistindo a novela Pantanal numa emissora de TV que está passando, e você percebe que no melhor da novela começa a entrar chuvisco, começa a ter uma interferência, significa que a sua antena parabólica ela está com algum problema e que ela não está com a antena apontada diretamente para o satélite. E o que precisa ser feito? Ajustar a sua antena parabólica. Assim é o pensamento, é essa antena parabólica, para que você capte de forma fidedigna os satélites cósmicos espirituais, se assim eu posso me expressar. É você, com a sua antena parabólica, com o seu pensamento, que vai direcionar
para que tipo de satélite eu vou apontar a minha mente. É tudo uma questão de frequência. FM, frequência modulada; AM, amplitude modulada; OC, ondas curtas, tudo é frequência. Então, basta apenas você mudar a sua frequência, o seu padrão. Orai e vigiai o teu pensamento, para que você não venha a pisar na casca de banana, como vai dizer Humberto de Campos em um dos seus contos desta e de outras vidas, que tem um conto que fala sobre a história de Lisel e de Secundino, que andou pisando literalmente na casca de banana. Padrões emocionais que vai levando ao espírito repetir experiências ao longo dos séculos. Qual então o convite da evolução espiritual? O convite da evolução espiritual é identificar o nosso pensamento com o pensamento de Deus, que é de infinita sabedoria. Qual é o objetivo primordial dos postulados da doutrina espírita? Qual foi o objetivo primordial do governador espiritual da terra, em pessoa está entre nós? Proporcionar a evolução nossa. Jesus esteve na terra para nos mostrar a grande necessidade das nossas mudanças de padrões mentais. Ele, na qualidade de governador, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, e o Cristo já existia antes do planeta ser construído, porque foi construído por ele na qualidade de co-criador em plano maior. Então ele resolve vir à Terra e mostrar à humanidade a necessidade de você mudar o seu padrão mental, através do que? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você pratica a terapia do amor, você muda o seu padrão mental e você estabelece novas conexões com o mundo em que você está agindo e pensando. Então a pergunta é: nós temos adotado a sabedoria em nossas escolhas? Temos adotado a sabedoria nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio? Será? Eu torno a formular a pergunta: é justo e merecido o que nós estamos passando? Essa pandemia foi justo e merecido? Quem originou a pandemia? Eu comentava com o Pedro que todos os cataclismos, todas as enfermidades da humanidade, ela tem uma matriz. Nós que somos os construtores dessas ações, com a nossa forma de pensar, porque os mundos regenerados, os mundos das bem-aventuranças, não é povoado por doenças, por desigualdades sociais. Quando Jesus afirmou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que você veja a Deus, meus amigos, você tem que ter o coração puro. E ter o coração puro significa não ter mais as mazelas humanas das desigualdades sociais que existem na Terra. Significa que você deve apontar o telescópio James Webb, que tem até um nome, não é? James Webb, o telescópio, que custou 60 bilhões de reais para descobrir a origem do universo, enquanto podemos sim apontar o telescópio para dentro de si e descobrir as grandes galáxias, os grandes universos que existem dentro de você, que existe dentro de cada um de nós. Quando Jesus afirmou: há muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus se referia em dois aspectos. O terceiro eu vou colocar: há mundos diversos habitados. A nossa Via Láctea tem entre 400 a 100 bilhões de estrelas, e o sistema solar é uma dessas estrelas.
A Andrômeda, que é outra galáxia próxima à nossa, tem 10 trilhões de estrelas. A galáxia NGC 4889 tem 1 trilhão de estrelas. Eu estou falando de aglomerados locais, que está na periferia do universo, se é que o universo tem periferia. Então Jesus afirmava que há uma diversidade de moradas, de outros mundos, de civilizações super avançadas, e que nós não somos os únicos moradores neste universo incomensurável. Ele também afirmava os mundos espirituais, as diversas moradas do plano espiritual, a nossa verdadeira pátria espiritual. Nós somos de origem espiritual, mas também eu diria que uma das grandes moradas é o mundo íntimo de cada um de nós. Esta grande morada que existe em si, conforme foi colocado lá no templo de Delfos, no templo das Pitonisas, na antiga Grécia: homem, conhece-te a ti mesmo, conhecendo a ti mesmo conhecerás o universo, e conhecendo o universo conhecerá os deuses do universo, porque esses deuses do universo na mitologia grega são os deuses que estão em você. Foi exatamente por isso que Jesus depois iria afirmar: vós sois deuses. Descubra o Deus, o divino, o Samadhi que existe em você, e você vai praticamente mudar as suas frequências, os seus padrões mentais. A frequência do Cristo era muito alta, e ele iria dizer: eu vim lhe apresentar uma boa nova como mudança de padrões. A boa nova do Cristo, o Evangelho do Cristo, é uma mudança de paradigma para a humanidade. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Essa é a proposta do advento do Consolador prometido, quando Jesus iria afirmar: hei de vos enviar um Consolador, porque o Consolador vai abordar questões que no presente momento Jesus não poderia falar, porque a humanidade não tinha entendimento para aquela época. Portanto, nas nossas considerações finais, tudo a sua vida, tudo que te acontece, todas as suas relações são pedacinhos de você mesmo, são reflexos de nós mesmos. Então, não busque culpado, não diga que fulano é culpado. Eu estou nessa situação por causa de Beltrano, por causa de fulano. É você. Assuma a sua responsabilidade. Eu vou até beber água, que alguém deu risada aqui no auditório, viu? Quando eu fui assaltado e que levaram o meu notebook, estava eu e Ruth Brasil em uma macro regional em Salvador, numa instituição espírita. Eu estava encerrando a macro regional junto com Ruth Brasil, e entrou um meliante, né? Meliante que chama? O meliante entrou no auditório do centro espírita, e Ruth disse: James, vamos almoçar, 30 minutos de intervalo, voltamos rápido. Eu larguei o notebook em cima do auditório. Quando eu voltei, o meliante levou todo o trabalho da macro, levou meu pendrive, levou meu notebook, tudo. Quando eu voltei, Ruth, levaram. James, a instituição foi assaltada. E aí eu fiz aquela pergunta: foi justo e merecido com tanto notebook no auditório? Por que o meu? Por que não poderia ser o teu? Não é? Mas por que o meu? Você percebeu como é que é a nossa relação de querer que seja o outro e não com você? Levaram. Tinha uns 3 notebooks, mas eu acho que o meu era o mais bonitinho. Ele levou, e a gente teve que terminar a macro regional. Eu acabei aquela macro regional de 2006 na delegacia dando uma queixa para tentar descobrir o meliante. Enfim, então, é justo e merecido que nós estamos passando? Então nunca jogue a culpa no outro. É você que tem que assumir as suas ações, as suas atitudes, mudando o seu padrão, para que você não venha criar o karma e a expiação que é produzido por você mesmo.
Então, a lei, ela é justa, a justiça divina, o Código Penal da Justiça Divina, conforme está no livro Céu e Inferno, ela é perfeita, ela é totalmente perfeita. É você que vai dizer o que é que você quer para a tua vida, não é o outro, é você. Seja capaz de mudar, mude e descubra o mundo que existe dentro de você. A minha amiga Beth, uma companheira do movimento espírita na região metropolitana de Salvador, antes da pandemia, eu estava na cidade de Entre Rios, peguei aquele ônibus sem ar-condicionado, um ônibus lotado. Eu tinha encerrado uma semana espírita na cidade de Entre Rios, estava dentro do ônibus, e esse ônibus que eu peguei não era da regional, era de outra empresa, e não tinha ar-condicionado, e o ônibus estava lotado. De repente o meu celular toca, e do outro lado da linha era minha amiga Beth, presidente do Centro Espírita de uma cidade da região metropolitana de Salvador. James, Beth, isso é dentro do ônibus, um ônibus lotado, não é? James, eu lembrei de você, meu filho. Ela é uma senhora. Por que, Beth? Isso é dentro do ônibus. E o ônibus andando, e aquele calor danado, o ônibus cheio, o pessoal conversando dentro do ônibus e eu no celular. James, eu lembrei de você porque eu estou aqui nas Ilhas Gregas, eu estou no Mediterrâneo, e você fala muito das pitonisas da antiga Grécia. Eu estou visitando Atenas, ela no celular, no mar Egeu, visitando Atenas, e eu dentro do buzu, no sertão, em um calor danado. Eu disse: Beth, você está aí no mar Egeu, no Mediterrâneo, e eu estou aqui dentro do buzu. Não é buzu que se chama na linguagem popular? Não é isso, professora? É buzu, em um calor danado. James, meu querido, eu vou levar um souvenir para você, aquele negócio que coloca em geladeira, não é? Eu disse: não traga não. Aí comecei a ficar chateado com Beth, porque ela estava no mar Egeu e eu lá dentro do buzu. Eu disse: quando você voltar, eu vou ter uma conversa com você. 2 meses depois eu encontrei com Beth, e aí eu disse a Beth em uma palestra pública. Eu fiz isso porque eu tenho uma relação de amizade muito intensa com a minha amiga Beth. Veja bem, meus amigos, às vezes a gente precisa realizar viagens em grandes transatlânticos, conhecer o mar Egeu, conhecer o Mediterrâneo, conhecer ilhas. Se você pode viajar para os seus próprios mundos íntimos. E a infeliz da minha amiga Beth não trouxe o imã da geladeira, que eu até estava querendo, ela não trouxe. Então, cada um tem o que merece. Então não precisa, se aqui tem alguém que está querendo viajar para fora, faça uma viagem para o seu mundo íntimo e descubra, não é isso, Jutaí? Descubra as grandes galáxias. Claro que eu viajo também. Como eu viajo muito, mas sempre buscando essa relação das viagens com o seu autoconhecimento. Pode viajar, pode visitar o mar Egeu, agora não, que o negócio lá não está muito legal não, mas faça uma relação com a sua vida. Então, quando a gente vai terminando, não é? E dizendo assim, porque a lei divina, ela é pedagógica. A lei divina é pedagógica. Ela jamais vai apresentar um problema que você não seja capaz de solucionar. Então, se um problema chega para você, porque você é capaz de solucionar, é capaz de modificar. Modificar como? Use o bom senso. Respire, analise. Porque Allan Kardec, ele passou por situações difíceis. Não pense que a vida do professor Rivail foi fácil, porque não foi fácil. Ele escreveu uma carta, uma certa feita, para os seus amigos da cidade de Lyon, para o movimento espírita na França que estava florescendo, e Kardec era convidado para realizar uma série de palestras pelo interior da França e nas capitais
onde o espiritismo estava florescendo. Em uma das suas cartas, Kardec escreve: caro fulano, amigo de tal, eu preciso ter pele de elefante para suportar as alfinetadas dos meus companheiros do movimento espírita, porque ele dizia que o problema do movimento espírita não era o ataque que a Igreja Católica estava fazendo contra o espiritismo, mas eram os próprios companheiros com os seus padrões mentais. Quer ver um exemplo? Quando Francisco Cândido Xavier trabalhava na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e que eles iriam fundar o primeiro centro espírita na cidade de Pedro Leopoldo. Eles caminhavam e tinha dois companheiros do centro espírita brigando entre eles. E aí Rômulo Joviano, que era o diretor da fazenda, caminhando ao lado do Chico, e Rômulo pergunta: mas Chico, olha para lá, os dois companheiros brigando, dá para entender? Companheiros espíritas brigando? Aí Chico, que tinha uma mediunidade de clarividência, ele disse assim: ah, meu irmão, ali está André de Gioras e fulano de tal, os dois que estão brigando ali são os dois personagens que está no livro que o Emmanuel psicografou. Eles são figuras de há 2000 anos que vêm se engafiando, um como judeu e outro como hebreu. Então, passados 2000 anos, nós ainda continuamos nos nossos mesmos padrões. Portanto, cada coração que se relaciona conosco é como um terreno que possui as suas áreas cultivadas e as suas áreas não cultivadas. É você que vai cultivar o que você quer plantar e colher no seu coração. A doutrina espírita faz um convite profundo a cada um de nós. Eu vou repetir: a doutrina espírita, os postulados da doutrina espírita, nos faz um convite profundo a cada um de nós neste auditório. Ela nos pede um passo adiante, de reconstruir-se, de aproximar o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos sentimentos aos padrões do Cristo, para que a nossa vida passe a refletir padrões da vida do Cristo. O que a doutrina espírita está nos pedindo é que nós aproximemos os nossos pensamentos com os padrões mentais do Cristo. E aí eu encerro nessa síntese do livro. Nós vamos nos aproximando desses padrões na medida que incorporamos esses padrões à nossa vida. Vamos experimentando a cura. Não se trata de uma cura física, trata-se de uma cura profunda, de uma mudança de valores, de uma mudança de postura diante da vida espiritual. É disso que fala o Espiritismo, em nome de Jesus. A mudança de comportamento, a mudança ética e moral, é isso que a doutrina do Evangelho de Jesus nos fala. Você não será mais a mesma pessoa se você enxergar, se você perceber, se você visualizar quais são os seus padrões, quais são as linhas que estão definindo o seu destino espiritual, quais são os elementos, os padrões, decisões e escolhas mais profundas. Se você enxergar, você não será mais o mesmo se você começar a enxergar a você mesmo e não ao outro. Olhe, em primeiro lugar, para você. Não aponte o defeito do outro, porque na medida que você identifica o defeito do outro, significa que você tem esse defeito multiplicado 1000 vezes. Portanto, o pensamento cria a vida que procuramos. E eu encerro com a frase de Siddhartha Gautama que eu falei no início: somos o que pensamos.
Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Gratidão, muita paz e que o Mestre Jesus ilumine a jornada de cada um de nós. Muita paz.